Olá, pessoal, boa noite. Aqui é a doutora Vivian Koski. Para quem não me conhece ainda, eu sou oncologista e hoje a gente vai ter uma live super especial. Nós vamos falar sobre o livro Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. E o que é esse novo olhar para o câncer? Então a gente vai falar um pouquinho com dois autores desse livro. Vou mostrar para vocês, já está aqui o livro, combinando com as flores aqui, né? Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Eu vou falar então com dois autores. Essa live vai ser muito especial. Vou falar com a Natália Torchio. Ela escreveu o capítulo de terapias holísticas. Então a gente vai falar um pouco como as terapias holísticas podem ajudar na jornada do paciente com câncer, como elas podem trazer qualidade de vida, como elas podem trazer essa conexão mente e espírito. E esse capítulo da Natália tem tudo a ver com o capítulo do Elias Cadira, que é o guru da meditação. E ele escreveu exatamente o capítulo da meditação. Então a gente vai conversar com os dois aqui. E vamos chamar o pessoal para a live, gente. Vamos esperar um pouquinho só para o Instagram avisar para o pessoal que a gente está ao vivo aqui. Vamos aproveitar, marcar o pessoal na live, que hoje é muito legal. A gente vai falar então sobre meditação, sobre constelação familiar, a gente vai falar sobre reiki, sobre florais de Bach, e como é que tudo isso ajuda no paciente com câncer. Então essa live vai ficar gravada aqui depois no IGTV, para vocês verem depois, mas vamos chamar o pessoal para assistirem agora aqui com a gente, tá? A Natália já tá por aqui, o Cadira deve entrar daqui a pouquinho. Eu já vou colocar, vamos tentar colocar a Natália aqui agora. Ó, tá entrando. Boa noite, pessoal, vocês estão chegando, tá? Boa noite. Olá, Natália, tudo bem? boa noite. Saudade Boa noite. de você. Ai, tô meio sumida. Bebê número 1, agora eu tô grávida, então... Eu vi, eu acabei de, eu vi a foto que o Rodrigo postou no final de semana, eu vi. Então, tá, ainda tô meio, né, tava voltando, daí agora já descobri a segunda gravidez, então já vi, né? Mas isso é ótimo, porque não dá muito tempo de pensar, entendeu? Porque, assim, nem recuperei o sono, né? Já vou enganar numa falta de sono de novo, mas tudo bem, tô muito feliz. Muito feliz. Muito bom. Bom, agradecer, né? Primeiro a participar do nosso livro, estou muito feliz de ter participado desse projeto, de ajudar as pessoas, e agora vendo o livro, né, físico, materializado ali, é um grande sonho. E espero que chegue em muitas pessoas e possa ajudar muitas pessoas. Então, e esse livro, realmente, a gente já está tendo feedbacks dos pacientes que estão lendo, né? Então, os pacientes estão relatando que estão ficando emocionados ao ler o livro, porque eles entendem que esse não é um livro comum. É um livro que foi escrito para os pacientes com câncer, né? Tanto na prevenção do câncer, durante a jornada do câncer e após o tratamento de câncer. Então, eles se veem nos livros. E não é um livro convencional, onde a gente vai falar de repente, só de nutrição, atividade física. É um livro que a gente vai falar de tudo. A gente fala de reiki, a gente fala de constelação, a gente fala de florais, a gente fala de meditação. A gente fala de tudo. Então, é um livro muito rico. É riquíssimo o conteúdo. E as pessoas estão ficando emocionadas. O feedback já é esse, tá? Ai, que bom saber, não, porque acho que hoje em dia a gente tem que falar, né, dessa medicina nova, acho que esse projeto me chamou muita atenção justamente por isso, porque eu acredito muito na medicina, mas eu acredito muito que a gente tem que ter uma visão integrativa da pessoa, né, a gente não pode tratar as pessoas como um pedaço de carne que vai ali, faz um negócio e acabou, né, a gente é um ser totalmente holístico, integrado, e então foi maravilhoso participar desse projeto por isso. Por abrir esse olhar, né, para as pessoas, essa reflexão realmente. Então, e o próprio nome já diz, né? Um novo olhar para o câncer. Vai em sintonia com isso que você está falando. O próprio título já diz tudo sobre o livro. Sim, maravilhoso. E eu acho que, né, o que mais assim, me chama a atenção é como a gente pode tratar essa pessoa não pensando só
Porque muitas vezes a gente fala assim, a pessoa está doente, ou ela tem tanto tempo de vida. Não, a gente tem que olhar para a pessoa, né? Para as emoções dessa pessoa, para a história dessa pessoa. Então, eu acho que é uma questão de você também humanizar, né? Porque eu acho que tem uma medicina acontecendo em paralelo, que não é o seu caso, que trata as pessoas com números, com estatísticas. Sim. Claro que isso é muito importante, né? A medicação tradicional é muito importante, acho que isso tem que ficar claro, apesar de eu ser terapeuta holística, eu acredito sim, né, na medicação tradicional. Mas eu acho que a gente tem que ter essa visão de combinar as duas coisas, né? Não excluir, né? Eu sempre até brinco assim com as minhas clientes que a gente precisa aprender a incluir tanto os sentimentos positivos quanto os negativos, né? Que isso é o que faz a gente curar, né? Não tentar excluir o que a gente não gosta, né? Tentar ter essa nova visão de colocar ali tudo junto, né? Ó, Cadira Então, chegou. Cadira chegou. Peraí que eu tô dando um ajuste da câmera aqui. Boa noite a todos. Vivian, boa noite. Natália, prazer. Boa noite. Ó, que legal, 2 autores estão se conhecendo aqui no ar, mas eu acredito que a gente ainda vai ter uma noite de autógrafos. Eu acredito nisso. Espero que sim. Também foi. Ó, então, gente, eu vou começar a entrevista, porque hoje eu que vou entrevistar vocês, tá? Eu vou... Então, vamos lá. Eu estou com o livro aqui na mão e eu queria que cada um de vocês contasse pra gente, pro pessoal que está assistindo a gente e para quem vai receber o livro depois, como é que foi esse chamado que vocês receberam para escrever o livro, né? Porque sempre que você senta para escrever, você pensa, né, onde isso vai chegar. Então, o que trouxe esse projeto para vocês? Primeiramente, eu queria que vocês falassem. A Natália fala primeiro, né, ladies first, depois a Cadira fala. Vamos lá. Combinado. Bom, primeiro que meu marido trabalha, né, trabalhou muito tempo com isso, mas o meu chamado principal é que minha avó faleceu, minha avó, que era a pessoa mais importante da minha vida, faleceu com câncer. Foi uma batalha, ela viveu muitos anos, tá? Era um câncer de medula óssea. Então, assim, eu tive isso na minha família, né? Uma pessoa muito especial que teve essa dificuldade. Então, quando o Rodrigo me apresentou você, eu falei, caramba, né? Por que isso tá chegando? Eu trabalho com constelação e eu entendo que nada é por acaso, né? A gente sempre tá olhando ali para nossa história, ressignificando as questões, né? Então, eu também fiz isso como uma homenagem, né, à minha avó, né? Minha avó Célia, que era, assim, a minha avó que eu era mais próxima, mostrando que existe sim uma nova forma, né? E ela era muito devota, ela tinha muita fé, então acho que por isso também que durante todo o tratamento dela, ela conseguiu sobreviver, tipo, viver muitos anos, acho que foram mais de 15 anos, né? Porque ela foi pioneira até no tratamento. Por isso, né? Por essa fé, por acreditar, por usar outras coisas em paralelo. Então, na verdade, acho que o meu chamado tem muito a ver com isso, né? Com essa história familiar. Cadira, e o seu? O que te chamou nesse projeto? O que você pensou? Olha, várias coisas. A confiança no seu trabalho, isso me influenciou muito, que nós tivemos o primeiro contato no Ponto de Luz, né? Sim. Onde eu trabalho há 19 anos com terapias, e a profundidade que você trata sobre essas questões, e também no consultório, tanto no Ponto de Luz, quando eu atendi em São Paulo, o contato com pessoas que passavam por questões, estavam seguindo em tratamentos oncológicos, não é? E justamente conhecendo o meio e a falta realmente de informações precisas sobre o assunto. Então, foi uma conjunção de fatores que, para mim, era totalmente natural participar, aceitar o convite e participar fazendo esse capítulo da meditação. Para mim, foi muito natural, foi muito tranquilo, o processo, muito orgânico. Hoje eu ouvi uma coisa muito interessante da Anne, que ela está aqui na live com a gente. Ela é uma das autoras também, ela escreveu Histórias Inspiradoras e ela é paciente oncológica. E ela falou para mim que a experiência dela é que cada capítulo abre um mundo novo, abre uma janela de oportunidade para o paciente oncológico.
E ela me disse que ela fazia já a grande maioria das coisas que estão aqui de forma intuitiva, mas ela não sabia que isso tinha comprovação científica. E aí ela entende que agora ela fazia de forma intuitiva, mas existe um respaldo científico. E eu achei muito interessante sobre essa questão que cada capítulo abre para um universo novo, para o mundo novo. Aí eu vou convidar vocês a falarem novamente, começando pela Natália de novo. Como é que o seu capítulo, Natália, onde a gente vai falar de constelação, de florais de Bach, de reiki, ele abre esse mundo novo para o paciente com câncer? Sim, mas eu quero complementar um negocinho que eu esqueci, que eu tinha falado no começo, porque eu acho que essa nova visão também me chamou muito nesse projeto, que eu sei que o seu sonho é muito maior do que só esse livro, né? Então, esse livro abre muitas portas, esse mundo novo ainda está sendo criado, né? Então, acho que eu queria muito fazer parte desse mundo novo que eu acredito, né? De trabalhar as pessoas. O que eu acho, né, do meu capítulo específico, primeira coisa que os nossos problemas, né, as doenças, tudo, eles trazem histórias ocultas, tanto na constelação, a gente pode dizer que existem exclusões de sintomas, de pessoas, de um monte de coisas que isso podem trazer doenças para o nosso corpo físico. Se a gente for olhar, por exemplo, o floral de Bach, o Dr. Bach, né, que viveu, ele era um médico inglês há 120 anos atrás, quando ele criou isso, ele mesmo foi diagnosticado com câncer. E quando ele começou a usar os florais, ele entendeu que a gente estava, na verdade, negando algumas emoções. Então, o floral, ele serve para trabalhar essas emoções, corrigir, vamos dizer assim, trazer as virtudes que a gente está precisando à tona. Então, o câncer, ou qualquer doença, né? Porque às vezes o câncer é uma palavra que ainda tem um estigma muito grande, mas qualquer doença que se materializa no nosso corpo físico, ela traz isso. Ela traz uma exclusão, ela traz sentimentos, traz pessoas, coisas que a gente precisa olhar de uma nova forma. Então, acho que isso que as pessoas vão aprender ali no meu capítulo, né? Então, quem sente medo vai com o floral, por exemplo, aprende a desenvolver a coragem. Se a gente tem ansiedade, a paciência, tudo isso vai o quê? Ajudar a pessoa que está num tratamento, que não é só lidando com o câncer, né? É lidando com o quê? Com medo da morte, lidando com medo do que vai acontecer com as pessoas ao redor, né? Com a ansiedade, com a insegurança, com tudo, né? Com carências, vão aparecendo ali outros sintomas que precisam também ser vistos, né? Então, acho que isso é importante. A pessoa não adianta ela só fazer uma coisa focada e desbalancear do outro lado. Então, acho que isso vai ajudar as pessoas a entenderem como elas podem, em paralelo, ir tratando as coisas que estão emergindo junto com a doença, né? Acho que isso é muito importante. Perfeito. Ó, gente, se vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando. Agora eu vou passar para o Kadira explicar um pouco, né? Qual é o mundo novo que o paciente vai ter no seu capítulo, Kadira? Qual é esse mundo? Olha, a questão da meditação, ela é algo que é acessível, né? É possível. A meditação tem algo interessante. Mesmo que você for para um terapeuta, for para um orientador, um instrutor de meditação, uma sala, o que você vai investir não é sobre a meditação é gratuita, não é? Então ela tem essa questão justamente da acessibilidade. O nosso estado natural é uma lembrança, né? Em algumas línguas, como o árabe, que zikr é lembrança, é meditação. Então, na verdade, quando nós estamos meditando, nós estamos lembrando da nossa condição humana perante o cosmos, lembrando de nós mesmos, né? E porque diria que o maior mal do homem é esquecer, e o primeiro esquecimento é de si mesmo. Então, nesse processo de esquecer, é como a metáfora de uma casa, né? Que você tem, numa casa, no seu lar, se você deixa um cômodo, só um cômodo, sem você fazer limpeza, faxina, sem fazer manutenção, com certeza, cedo ou tarde, esse cômodo vai dar problemas, né? Porque ele não está sendo cuidado.
E a questão da meditação leva para essa questão de ocupar o corpo. E é uma coisa que eu estou dizendo que até nesse capítulo, eu acho que o mais interessante é tirar as crenças limitantes em relação à meditação. Durante anos foram ditas coisas, até com boas intenções, mas de boas intenções, como tem o ditado popular, o inferno está cheio, né? Que na verdade terminou afastando as pessoas da meditação. Sim. E num momento tão delicado como esse para os pacientes, ou para justamente a família dar apoio, justamente utilizar de algo, até eu falo às vezes para as pessoas que têm 60 anos, quando eu comecei a meditar, por volta de 16 anos, isso era coisa de hippie, de yogi, de fakir, de pessoas estranhas, né? E hoje, 60 anos depois, eu estou vendo que, claro, há uma corroboração, mais de 10 mil artigos, né, estudos sobre meditação na ciência, né, e muita coisa ainda vem pela frente, né, e então dá acesso a um processo que é simples, cientificamente comprovado, que é justamente algo que toca profundamente, que a gente coloca nesse capítulo, né, que a gente chega a falar um pouco do perdão, porque indubitavelmente o caminho da meditação, da presença, vai levar o indivíduo ao perdão. Quer dizer, a se defrontar com a necessidade de perdoar. Né? Então, eu vejo que é isso que a gente pode apresentar desse mundo novo nesse capítulo. Né? De uma forma simples, numa linguagem acessível, pelo menos tentou isso, e algo viável. Né? Eu vou pegar uma frase aqui do capítulo de vocês, que eles se interconectam e vocês não se encontraram para conversar, né? Mas eu vou pegar aqui, eu tô só procurando, tá, gente? Peraí, deixa eu pegar. Peraí, que eu tô procurando aqui. Capítulo 11 é o capítulo do Kadira, capítulo 15 é o capítulo da Natália, tá, gente? Peraí, que eu tô pegando aqui. É uma frase do Bert Hellinger, né? Bert Hellinger é quem fundou as bases da constelação. Depois eu vou pedir para a Natália falar um pouquinho sobre isso. E aí tem uma frase que o Kadira coloca, que exatamente está em ressonância com o que ele acabou de falar. O perdão chega quando se reconhece que nunca houve nada para perdoar, e sim para compreender, né? Então, eu acho que os capítulos se conectam perfeitamente. E a questão do perdão é uma coisa que é muito explorada na constelação familiar. E aí eu vou querer que a Natália conte um pouquinho pra gente o que é a constelação familiar. Porque muita gente não sabe, e não sabe para que ela serve. Mas é importante o seguinte, a gente tem traumas e a gente tem situações mal resolvidas. E sempre que a gente tem um gatilho, ou a gente lembra daquela situação, às vezes a gente começa a ter manifestações sistêmicas no nosso corpo, endócrinas inclusive, alteração de adrenalina, cortisol, e isso inevitavelmente leva à queda da imunidade, ao gatilho para alguns tumores? Sim. Então a gente tem que cuidar desses traumas, que às vezes estão inconscientes, e a constelação cuida disso. Eu tenho uma experiência, eu conto essa experiência no meu livro, no meu capítulo, desculpa, eu conto essa experiência com a constelação familiar, mas vocês vão ficar curiosos, tá? Quem quiser saber, compra o livro para saber. Essa experiência foi uma experiência, assim, mudou a minha vida como um todo. Em 2017 eu tive essa experiência e mudou a minha vida. Mas conta pra gente, Natália, o que é a constelação familiar e como ela é feita, para que ela serve? Tá, deixa eu explicar. Só falando, concordando, né? A frase que ele usou é isso, né? Que a constelação diz que a gente precisa concordar, dizer sim para a vida do jeito que ela é, do jeito que ela chegou para a gente. Então, apesar do nome ser constelação familiar e a base, sim, ser a nossa família, porque é o nosso principal sistema, né? Todo mundo tem um pai e uma mãe. Ninguém nasceu ninguém está aqui no planeta Terra sem um pai e uma mãe. Mas a interferência desse sistema familiar chega na nossa saúde, no nosso trabalho, na nossa vida amorosa, em todas as áreas da nossa vida, no nosso dinheiro, enfim, né, nos relacionamentos.
Na verdade, a constelação é uma técnica que trabalha principalmente as relações, né? O fluxo das relações. E ela serve justamente para a gente olhar o que está oculto. Então, por isso que a gente diz que os nossos problemas, na verdade, são bênçãos, porque eles estão ali para mostrar aquilo que está por trás que nós precisamos incluir. Aquilo que a gente precisa dizer sim e concordar. Muitas vezes, um sintoma, isso que é um pouquinho complicado para quem é leigo entender, que assim, um sintoma que às vezes você está sentindo pode ser transgeracional. Então, pode ser de algumas gerações anteriores, porque o sistema, ele sempre vai olhar para o todo. Então, vamos supor, você tem há 5 gerações atrás uma exclusão, alguém que foi deixado de fora, pode ser um filho fora do casamento, uma amante, um tema difícil, alguma coisa assim. Nós, que somos ali os descendentes, podemos pagar o preço disso, né? Porque o sistema vai olhar para todos, vai olhar pelo bem de todas as pessoas que fazem parte. Então, é essa aceitação da gente olhar esse problema e incluir. Hoje em dia eu não trabalho mais presencial, até porque, né, bebê novo, não sei o quê, Covid, enfim, espero, graças a Deus, um dia voltar. Amo constelação presencial, trabalho com os bonecos. E aí, como que funciona? A gente pega, tem uma mesa redonda, né, giratória, e aí a gente posiciona nessa mesa. E daí a gente vai olhar o quê? A pessoa vai trazer um tema, pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade profissional, o que quer que seja. A gente vai olhar o posicionamento nessa mesa e, através desse posicionamento, entendendo como funciona as leis da constelação, que a gente tem 3 leis principais. Que, é o que a gente diz, né? Para o amor precisa dar ordem para fluir. E existe o amor saudável e o amor doente. O que é o amor doente? Muitas vezes nós vamos nos sacrificar pelos nossos pais, por exemplo. Temos muitas sensações de culpa, às vezes, quando a gente tenta romper no sentido positivo da palavra, né, de ser a ovelha negra, de caçar uma solução no sistema, a gente vai se sentir culpado por fazer isso. Por quê? Todo mundo da nossa família funciona de um jeito. Daí, essa ovelha negra, essa pessoa que está buscando uma solução, tenta fazer de outro jeito. Putz, daí, será que eu vou perder o pertencimento, que é a primeira lei? A gente não quer deixar de pertencer. A nossa família é a coisa mais importante. Mesmo se você tem briga com seu pai, com a sua mãe, com seus antepassados, eles são os mais importantes. Energeticamente, a nossa alma sente e sabe disso. Então, aí vai ter um probleminha que a gente tem que olhar. A segunda lei é a hierarquia. O que a gente faz? Muitas vezes a gente olha nosso pai e nossa mãe e fala, eles não sabem viver a vida deles, eu tenho que dar meu pitaco, tenho que me meter. Ou olha o casamento do pai e da mãe e fala, não, tá errado, eles deveriam se separar. Tudo isso vai o quê? Gerando desordem. Porque eles vieram antes, eles são os grandes. Quem nunca se meteu, né? Que atire a primeira pedrinha. Quem nunca entendeu, né? Quem nunca ficou fora do seu lugar um pouquinho na vida, atire a primeira pedra. Que é isso, é a lei da constelação. Então, quando a gente faz esse posicionamento, a gente começa a perceber, putz, a pessoa está no meio do casamento, a pessoa fez um pacto com o pai ou com a mãe, e tudo isso é por quê? Por causa desse amor. Não é por falta de amor que a gente se mete em enrascada, é por excesso de amor fora de ordem, é o amor da nossa criança. Então, a gente precisa o quê? Olhar para a nossa criança, olhar para as nossas feridas e perceber onde eu fiz um pacto. Putz, fiz ali, fiz aqui. E daí a gente vai soltando esses nós com a nossa adulta, porque, né, todo mundo que eu atendo é adulto. Então, a gente tem que pegar a nossa criança do lado, ali na mão, e falar, vamos, agora estamos juntos e vamos olhar para isso. E daí a constelação traz, né? Nessa mesa, a gente reorganiza, tem frases de cura. É como se fosse o próximo passo para o cliente. A gente nunca vai resolver a vida inteira de ninguém, mas quando a pessoa tem aquela imagem e a gente traz ordem para essa imagem, a pessoa fala, estou aliviada. Nossa, tô leve. Por quê? Ela estava no lugar errado. Então, ela volta para o lugar de força dela. Né? Então, é muito lindo. Eu também comecei a trabalhar com isso, fiz uma transição de carreira porque a constelação mudou minha vida. É incrível. E o seu capítulo é incrível, né? E a gente está dando alguns spoilers e todos estão convidados, obviamente, para ler o capítulo na íntegra.
Agora eu vou para Cadira, aí eu vou contar também um pouquinho da minha história, porque um pouco da história da construção do livro vem do meu próprio autoconhecimento, da minha caminhada no autoconhecimento. Porque foi através da busca pelo meu autoconhecimento, depois de uma depressão que eu tive, que eu conheci todas essas terapias. E aí, Cadira, vamos entrar no tema meditação e vamos começar com a questão autoconsciência, porque a meditação nos permite ter uma autoconsciência. Então, eu queria que você falasse um pouco, né? E você não faz só a meditação, né? E como é que as pessoas podem aprender a meditar? Como é que esse trabalho pode ser feito online ou presencial? E como é que a pessoa pode encontrar esse autoconhecimento, essa autoconsciência que está no centro de tudo? Bem, Vivian, acho que tem que começar pelo seguinte: o nosso estado natural é a presença. Quer dizer, esse é o nosso estado natural. Durante esses anos, né, trabalhando com terapias, com trabalhos de cura, eu ouço muitas vezes as pessoas falando: meditar é difícil. Uma frase muito ouvida, né? Vocês já ouviram também que, em algum lugar: meditar é difícil, é muito difícil meditar. Eu vejo que é aquela história que eu disse, tirando as preconcepções e alinhando os conceitos, isso já vai limpando. Mas a verdade é que nosso estado natural é estar presente. Nós estávamos presentes, quem tem filhos pode lembrar, através dos filhos, o estado total da presença deles no cotidiano. E isso, claro, que tem um lado que tudo faz parte, né? A questão social, educacional, tudo isso faz parte do crescimento do ser humano, está tudo certo. Mas, no momento histórico que a gente está vivendo, há muitas distrações, né? Há muitas distrações, né? E essas distrações levam justamente a se perder esse fio da meada. É como você confundisse sensações com sensibilidade. Então, no social, uma caça infindável de sensações, né? De querer sensações, de justamente se vende isso o tempo todo, né? Na verdade, tem uma sensação. E nessa semântica, a sensibilidade é justamente o aprofundamento que você vê na criança, né? A criança vê um formigueiro e fica encantada durante horas. Aquele filme que ela vê N vezes, ela está encantada com aquilo e vendo novos matizes de que o adulto já não vê mais, né? Se perdeu o que é esse encantamento, né? Então, eu digo que meditar é um resgate desse encantamento. Há pouco tempo, no trabalho que eu estava recebendo, um neurocientista falou uma coisa que eu incluí na minha vida e eu compartilho aqui, que eu achei precioso e me ajudou muito na minha vida. É uma dica, justamente, que você passe 60 minutos do dia, quando você acorda, você não ligar o seu smartphone ou tablet durante 60 minutos. Ele até brincou nesse trabalho que é como você levar o cachorro para passear e acha que está passeando com o cachorro, mas o cachorro é que está passeando com você. Quer dizer, o cérebro vai acostumando. E ele fala uma coisa que é interessante, como a ciência bate com a sabedoria antiga, porque na visão tanto dos povos nativos daqui quanto da Índia, a questão que no início, quando o sol nasce, o maior evento do dia é o sol nascer. Não há, para mim, evento maior que o sol nascer, porque sem isso acontecer, não há vida, não há nada. Então, quando o sol nasce, até por volta de 10h30, é um horário especial, de uma energia, de um prana muito especial. Quer dizer, se você pensar bem, né, até nós que trabalhamos com cura, com terapias, uma pessoa saudável deve acordar depois que o sol nasceu, no máximo 4 horas, 5 horas depois que o sol nasceu, estourando, né? Ela está saudável, né? Então, essa energia do início do dia, quando é contemplada, de você ver que em todos os lugares do mundo que você vá, todas as pessoas que têm uma sabedoria falam a mesma coisa. Qual é a questão? Acordar, fazer suas necessidades físicas, tomar um banho e orar ou meditar. Aí depois o dia começa. O que acontece no cérebro com isso?
várias coisas interessantes, porque você está dando esse tempo. Então, quando o neurocientista fala de não utilizar o smartphone, que é uma inclusão novíssima na nossa vida, né? Ainda sem estudos ainda completos sobre isso, mas tudo bem, é uma ferramenta. Mas nesses primeiros 60 minutos, você está tirando aquela inclusão de algo que vai te sequestrar desse momento, né? Você já liga o smartphone, aí teve um terremoto no México, a avó não sei quem está no hospital, você já vai para o mundo, né? Ah, não, só vou ver a temperatura lá fora. A partir daí, já foi, você se perdeu. Você já foi para o mundo. Ah, não, hoje não dá para meditar, porque olha o tempo, ó, já tenho que ir embora. Então, essa questão de resgatar, sem rejeitar o moderno, claro, não é a questão de voltar às cavernas, longe disso, mas incluir uma visão do moderno, da tecnologia, mas resgatando essa humanidade, essa sensibilidade, essa questão que eu estou falando da sensação e sensibilidade, a sensibilidade realmente de mergulhar em algo, de observar, de sentir a sua respiração, como eu estou hoje, sentir as emoções. E uma dica que eu sempre dou é o menos é mais, né? Tem um provérbio taoísta que diz que o fácil é o certo. Nesse caso, cabe muito bem, porque eu vejo que se você vê, a mente coloca metas muitas vezes impossíveis, né? E a questão justamente, é melhor começar com o método seguro durante 5 minutos, 10 minutos, e aquela vontade de querer mais, você aumenta o tempo que você vai fazer um trabalho, ou que você teve uma orientação do profissional, ou que você teve uma questão online que orientou, e você vai fazendo e sentindo isso, né? Algumas pessoas me perguntam, a pergunta muito recorrente, tanto em consultório quanto em palestra, mas se eu vou ficar presente durante o dia, se eu vou ficar presente cozinhando, dirigindo, para que ter um tempo e um espaço em casa, uma condição para meditar, fazer uma técnica? Será que é possível? Será que é preciso? Hoje a ciência comprova que sim, quando você repete a técnica e você cria um espaço. Porque quando você está dirigindo, seria realmente muito bom estar presente, né? Porque dirigir é uma coisa que seria muito bom estar totalmente presente ali, né? Mas quando você está fazendo algo, ou seja, varrendo a casa, dirigindo, trabalhando, você já está fazendo algo. Agora, quando você começa a se dedicar para o nada, para o vazio, para nada, para fazer nada, e assumir isso, olha, eu vou ficar 15 minutos que não vou fazer nada, só vou observar, só vou fazer essa técnica que vai me ancorar a justamente observar o que está acontecendo aqui e agora. Porque está acontecendo um monte de coisa. Mas a questão é justamente retornar, resgatar esse observador, né? Esse ser que nós somos, de ter essa experiência e sensibilidade pelo que está acontecendo, né? N coisas estão acontecendo. Nós estamos falando aqui, as pessoas estão curtindo, tem N coisas acontecendo em volta. Então, esse hábito é coroado realmente com o hábito de, dentro aí você vai escolher uma técnica, existem N técnicas. Eu sempre digo que você não tem obrigação nenhuma, nem eu amo todas as técnicas. Há técnicas que eu gosto, tem técnicas que eu não gosto. Mas existe hoje, nós estamos num momento fantástico, porque nós podemos escolher entre várias técnicas de vários povos, né? E uma coisa inédita. Então, é essa pesquisa, mas é muito uma questão de se respeitar, e a questão que lembrar o seguinte, para as pessoas que estão em processo também de algum problema de saúde, nós temos uma mente fantástica, a mente é algo fantástico, não tem nada contra a mente. Outra coisa errônea que se falou é que o meditador não gosta da mente, a mente é um novo capeta. Não, a mente é maravilhosa. A única questão é maravilhoso você conseguir lembrar coisas, ter memória, você recordar de forma nítida, vívida o que aconteceu. Ou você criar, imaginar o que um plano para você fazer futuramente. Isso é ótimo, é maravilhoso, é único no ser humano. Mas a questão é a perversão disso, né? Quando você não está conseguindo
viver no presente porque você está linkado ao passado o tempo todo. Ou quando você ou no futuro, está no futuro, né? Uma frase que eu gosto muito de um mestre de meditação chamado Osho é que ele diz que planos são rascunhos da realidade. Então, eu acho que isso explica muita coisa. A questão, não se vai planejar? Não, não é isso. Claro que todo mundo planeja e deve planejar. Agora, a questão é que realmente, à medida que você vai meditando, você vai vendo a meditação e os planos como rascunhos da realidade. E aí é uma inversão. Para o meditador, a melhor coisa do plano é o desconhecido, é o inusitado. Para a pessoa que está ainda no mundo de controle, que o controle é a grande regra, o inusitado, o desconhecido é o caos, é o inferno no plano, né? E, na minha experiência, ele sempre vai aparecer. Acho que é meio impossível não aparecer esse inesperado, né? Agora, depende como eu estou, né? Se eu estou numa situação que eu vejo esse inesperado como até a cereja do bolo do plano, que pode ser, e pode ser que até de imediato não compreenda isso, claro, vai digerir, depois na reflexão, nossa, aquilo que aconteceu, na verdade, não era a pior coisa da minha vida, foi uma das melhores, né? Vira e mexe que acontece isso, né? É diferente justamente de alguém que justamente achava que o plano era uma obra acabada e realmente o inesperado vem, né? E aí vai ser a pior coisa. Então, eu vejo por aí, eu sinto por aí o caminho. Perfeita reflexão. Agora vamos voltar a conversar um pouquinho de constelação familiar. Em 2018, se não me engano, Natália, foi aprovado pelo SUS, integrado ao SUS, algumas práticas integrativas, e dentre elas, a constelação familiar, o reiki, os florais. Isso foi integrado no SUS para o tratamento de pacientes com doenças crônicas, não só o câncer. E aí, esses dias me perguntaram, tá bom, doutora, mas oncologia integrativa, então, ok. Mas qual é a diferença de um paciente que é tratado com oncologia integrativa de um paciente que não faz oncologia integrativa? Então, eu queria te perguntar, né? Porque a gente sabe que oncologia integrativa, a gente não vai excluir tratamentos, nós vamos integrar tratamentos. Exatamente onde a gente difere de terapia alternativa. A terapia alternativa, ela exclui e ela trata, às vezes, questões sem evidência científica. É exatamente o contrário que a gente está fazendo. A gente vai associar, integrar a evidência científica junto com terapias holísticas, conexão corpo-mente. Então, na sua opinião, Natália, usando as ferramentas que você usa do tratamento, o que o paciente vai ter de melhor quando ele entra em contato com a oncologia integrativa? Qual é o benefício para ele durante o tratamento do câncer? Aquilo que eu te falei no começo, né? Eu acredito que essa é a única forma que as pessoas deveriam se tratar. Que a gente não deveria nunca olhar só, eu vou tratar só meu corpo. Porque a gente somos seres holísticos. Tem muita coisa que forma quem nós somos, né? Então a gente não deveria ser tratado só, eu vou tomar um remédio. Por que você teve essa doença? Onde começou? Quais são os sintomas que precisam ser acolhidos? Eu acho que essa é a principal diferença. Claro, você está com dor, existe, né, uma técnica, a medicina tradicional, que já criou um remédio que vai resolver a dor. Mas o paciente que usa a oncologia integrativa, ele vai além. Ele vai buscar a raiz desse sintoma. Então, ele vai olhar que emoções que fizeram ele remoer, o que ele excluiu na vida dele, com quem ele não teve um bom relacionamento, que às vezes aquilo gera o quê? Amarguras, travas, traumas. Então, a gente vai olhar isso, né? Então, o paciente vai ser muito beneficiado. E além dessa questão de ter essa visão, enquanto ele está fazendo o tratamento, claro, receber um reiki, fazer uma meditação, tudo isso vai também dar tranquilidade, que a gente estava falando, né? É óbvio, é uma doença estigmatizada,
que vai trazer muito medo, muita insegurança, e aquela coisa, né? A gente tem uma facilidade de se desconectar muito do nosso corpo, né? Então, assim, agora a gente está aqui sentada, a gente tem que fazer uma conexão. Como tá meu pé? Meu pé tá no chão, minha bunda, como que ela tá na cadeira? Tá amassada? Sentindo, a gente perdeu muito isso, né? Então, quando o paciente está ali no choque, recebeu aquela notícia, a chance dele estar fora do corpo dele é muito grande. Então, a terapia holística, a meditação, tudo isso vai trazer o quê? Ele para a presença, ele para o momento presente. Daí é óbvio que ele vai conseguir também seguir o tratamento médico de uma outra forma, né? Porque ele vai estar ali, corpo, mente, espírito, presente nesse tratamento. E a nossa mente não é uma vilã, né? A nossa mente, a gente precisa mudar o foco. Porque a gente tem a entropia psíquica, né? Quando a gente percebe, a gente está lá pensando merda, pensando na morte, pensando em coisa ruim. Então a gente precisa trazer esse foco para o nosso corpo, para que a gente consiga também virar para o positivo. Que eu acho que isso faz toda a diferença no tratamento. Não é para a pessoa, né, pensar assim, vai ter cura para tudo e vai sumir o câncer como se fosse, né, uma mágica. Mas quando ela tem ali, ela ressignifica as emoções que ela tem, né? Ela olha para esses traumas, a chance dela conseguir superar e até chegar mesmo, né, não sei se você fala em cura, mas chegar nessa remissão, né, num estilo de vida mais saudável, diferente, é muito maior do que uma pessoa que está só focada em tomar remédio, né? Eu pelo menos é assim que eu vivo minha vida, eu acredito. Com certeza, e assim, do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico, essa pessoa que faz o tratamento, essa higiene da mente, a terapia, e aí eu digo que assim, a terapia, ela vai ser escolhida de acordo com cada paciente também. A gente vai observar a individualidade de cada ser, então a gente vai observar como é que é a família do paciente, tem alguma questão importante ou não? Será que a gente tem que focar mais na ansiedade do paciente? Então, é exatamente por isso que a gente faz essas conexões, porque não são todos os pacientes que vão precisar de tudo ao mesmo tempo. Aliás, isso não vai acontecer de você fazer tudo ao mesmo tempo. Obviamente, você fazer uma terapia não exclui a necessidade de você fazer uma meditação. E você pode, sim, fazer ao mesmo tempo. Porque, como Kadira mesmo disse, a meditação tem que virar um hábito, assim como a gente escova os dentes pela manhã, e aqui ele deu uma dica importantíssima, onde a gente cria um hábito. E esse hábito, né, falam que se a gente praticar esse hábito 21 dias, ele se torna realmente um hábito. E nas primeiras horas da manhã, seria o período mais adequado, inclusive para a gente meditar, para a gente se exercitar, porque depois passa o dia, você fala, não tive tempo, né? E aí você pensa, gente, mas eu não tenho tempo para escovar os dentes, e eu não tenho tempo para cuidar da minha mente. Então, isso que o paciente precisa entender. E o que isso vai ter vantagem para ele? Esse cuidar da mente, a terapia que vai ser adequada, pode ser a constelação, pode ser outra terapia, pode ser uma psicanálise, enfim, a gente vai avaliar qual é o melhor tratamento para aquele ser, aquele indivíduo, né? Então, na verdade, o que isso vai melhorar? Vai melhorar aquela aceitação inicial, que obviamente ninguém vai ficar feliz de receber uma notícia de câncer, né? Se alguém aqui recebeu e ficou feliz, não. Só que o câncer é um grande mestre. E todos os pacientes, ou a grande maioria deles com quem eu converso, eu pergunto o que o câncer te trouxe? O câncer, além de trazer, às vezes a gente encontra a cura do corpo, sim, muitas vezes, mas grande parte ou todas elas, quando o paciente se propõe ao autoconhecimento, ele vai encontrar a cura da alma. O câncer leva a esse caminho. E perguntam, né? Pergunto muitas vezes, você voltaria atrás, escolheria não ter câncer? A maioria não, porque o câncer mudou a minha vida. O câncer foi, assim, o grande mestre. Então, eu acho que ter o contato com a meditação, com as terapias, muda toda a jornada do paciente. Porque vai dar autoconhecimento, né? O Kadira falou, né? Ele falou, a gente está ali no momento presente, daí acontece uma coisa, a gente não concorda muito com o plano, né? Mas assim, pelo menos na minha vida, sempre eu fiquei puta, passou assim uns 5 anos, aí eu fui processar, eu falei assim, nossa,
foi perfeito, mas precisou dar aquele respiro, né? Porque na hora você fica com uma raiva enorme. Claro, é humano, né? Mas depois você fala assim, nossa, tudo coincidiu, encaixou tudo perfeito, né? Mas precisou. É isso, eu acho que tudo faz sentido. Ó, então, veio uma frase aqui, eu tô com o livro aberto e caiu uma frase aqui do Sêneca, do capítulo também do Cadira. Devemos crer, não que as coisas tenham significado do acontecimento, mas sim que acontecem porque devem ter um significado. Comenta um pouquinho sobre isso, Cadira. A meditação tem os processos, né? Um processo bem conhecido quando se começa a entrar, mergulhar no cotidiano, a meditação entrar no cotidiano é a aceitação, porque aceitação é uma palavra interessante, porque muita gente tem uma forma errônea de ver aceitação, né? Acha que aceitação é sinônimo de acomodação, mas não é. Aceitação, na verdade, é uma suprema coragem, de você reconhecer que aquilo está acontecendo, mas aí, a partir daí, não, está acontecendo isso. Agora, qual a atitude que eu vou tomar em relação a isso? É a mesma coisa na sua área, a área que nós atuamos. Quer dizer, se a pessoa tem um sintoma, algo que muda clinicamente o que ela sente, ela não vai ao médico, não toma os remédios que o médico passa, ela pode ir a óbito. Quer dizer, a questão, ela deve aceitar ir ao médico e aceitar o tratamento. Então, a aceitação é justamente uma coragem. Olha, eu estou me sentindo bem. Não, não estou me sentindo bem. Então, um processo é a aceitação. A partir dessa aceitação, se começa a mergulhar mais justamente também em observar as sincronicidades. Isso que o Sêneca traz justamente. Porque, na verdade, tem um provérbio antigo, árabe, que eu gosto muito, que diz isso, que Deus sempre está batendo a nossa porta, mas geralmente nós não estamos em casa. Então, a questão não é que ele não está vindo, ele está vindo, mas eu não estou presente. Quer dizer, o que os antigos queriam dizer? Se eu não estou no estado de presença, eu não recebo presente, né, literalmente. Então, quando eu estou presente, eu me acostumo a estar presente. E esse presente tem uma coisa também, até um parênteses. Muita gente tem uma associação, né? Até ficou essa escola de Zen, quer dizer, que o cara que medita é calmo. Na verdade, meditar é estar presente no que está acontecendo. O pneu pode estar furado e você está atrasado para o trabalho. Você não vai ficar calmo. Você vai ficar do jeito que você tem. Mas a ideia é a observação do que acontece. O que está acontecendo comigo agora? Porque seria, quer dizer, fora da realidade. Então, o que está acontecendo com minhas emoções? O que está acontecendo com o meu corpo? Eu estou apavorado porque estou atrasado, como está? Então, o processo da meditação é estar presente no que acontece, seja o que for. Então, também desmistificar isso, né? Que é um mundo de florzinha, não, está tudo bem. Não, nem sempre está tudo bem. Sim. E assumir que... Porque quantas pessoas a gente vê hoje que gargalham? O gargalhar a gente vê nas crianças, ainda bem, ainda continua vendo. Mas gargalhar é muito raro hoje, porque as pessoas de justamente ser total na sua tristeza, na sua raiva, você também não vai ser total na sua alegria, na sua felicidade. Não vai vir. Não, a felicidade não está vindo, nunca mais eu fui alegre, mas a questão justamente de estar presente nisso. Então, a partir daí, as sincronicidades começam a ter sentido, você começa a observar que as coisas vão aparecendo na hora que tem que aparecer, que está tudo certo, e você vai observando isso. E um grande exemplo, né, é esse livro. O livro, né, Oncologia Integrativa, um novo olhar para... Um grande exemplo de sincronicidade é essa obra que chega a vocês.
Para quem quiser Com adquirir certeza. a obra, ela está no site da editora Ateneu. Pode ir na minha bio que vocês acham. Eu vou também deixar um story agora com a raça para cima, que vocês entram direto no site da Ateneu e conseguem. Ela ainda está no pré-lançamento, então aproveitem que esse pré-lançamento dura só até o final do mês, tá? E agora eu vou iniciar com uma frase para a Natália comentar. É a frase que inicia o capítulo dela. A cura segue o mesmo caminho da doença. Ela começa no nosso íntimo e passa para o corpo. Bert Hellinger. Porque todos estamos integrados, né? Então, se existe algum desequilíbrio, a gente precisa olhar para ele, tanto para gerar uma doença, né, no nosso corpo, quanto para a gente poder curar essa doença. Então, a gente precisa trazer isso. Eu acho que o Bert Hellinger tem até um livro específico só sobre o câncer, né, que foi bastante citado aí na minha escrita, né, que ele mostra isso para as pessoas, né, que esse processo é uma via de mão dupla, né? Se a gente criou algo, a gente é capaz também de olhar para aquilo que foi criado para ressignificar. Então... Sim. E agora a gente está caminhando para a parte final da nossa live. Acho que vai dar tempo de umas coisinhas ainda, mas aí eu queria que vocês falassem onde é que o pessoal encontra vocês, né? Os contatos no Instagram, o que vocês fazem, né? O trabalho de vocês. Conta um pouquinho para o pessoal para onde é que eles vão achar vocês, porque muita gente vai ver essa live depois. Então marquem, sigam a Natália e o Kadira. Então conta um pouquinho até da história pessoal de vocês e onde é que o pessoal encontra vocês, né? Para os tratamentos. Kadira, quer começar, que eu já falei? Bem, posso começar. Bem, eu atualmente, depois da pandemia, eu não atendo mais em São Paulo. Teve uma época que eu atendia no consultório em São Paulo e outra parte do tempo no Hotel Ponto de Luz, que até nós estamos aqui próximo, que eu moro ao lado praticamente do Ponto de Luz. Atualmente eu atendo online, na segunda e terça-feira, eu tenho atendimentos online, tanto com um programa chamado Inserindo a Meditação ao Cotidiano, que são encontros individuais, que a proposta é justamente durante uma hora. Durante uma hora você não vai ficar fazendo a e meditando comigo, não é isso. Nós vamos ter uns 15 minutos de técnica, mas é uma investigação sobre o processo meditativo. Então, isso é bem variado, porque cada pessoa é uma, por isso que é individual. Então, desde pessoas que chegam que nunca meditaram e querem realmente começar a meditar, então, como isso acontece, dicas, como montar espaços. Eu moro numa kitnet, não dá para meditar. Eu moro numa mansão, também não dá para meditar. Não dá para meditar em todo lugar. Agora a questão também de observar técnica, tem pessoas que, na verdade, já meditam e também entram nesse programa para justamente observar novos aspectos do processo interno da meditação. Também eu faço uma vivência de autoconhecimento, que é um jogo antigo da Índia, de autoconhecimento chamado Mahalila, que é um oráculo... Você conhece? Já joguei. Então, que ótimo. Então, o Mahalila, que é um jogo antigo, que trabalha com a sincronicidade, trabalha os antigos yogis que fizeram esse jogo chamavam de bolha, o que hoje é chamado de campo. Então, é um jogo lúdico, Mahalila significa grande brincadeira, mas é uma jornada do herói. Na verdade, ele é curativo porque lembra que nós somos heróis e heroínas e nossa vida é uma jornada fantástica. Então, isso acontece... Você faz no tabuleiro pequeno ou a pessoa anda no tabuleiro? Olha, eu até, na verdade, eu tenho uma sala aqui de meditação. Eu tenho aqui... É muito legal. Esse tabuleiro... o que acontece, Natália, eu faço essa vivência hoje presencialmente no Ponto de Luz, que é uma vivência que acontece com frequência no Ponto de Luz, de quarta a sexta, o quarto domingo eu estou no Ponto de Luz, e online é muito legal, como o jogo antigo ele é super versátil, porque o que acontece para jogar o Mahalila online é que eu mando a mídia do tabuleiro, que é essa que você viu, eu mando o arquivo com a mídia, e a pessoa acha um dado, ou tem um dado em casa, ou compra um dado, e como eu não pego no dado durante a vivência, mesmo estando a meio metro da pessoa, a pessoa pode estar a 10 mil quilômetros e o jogo acontece. Então,
é um jogo super legal também nesse aspecto de ser viável jogar online, porque ele tem os recursos para isso acontecer. Porque já que eu só sou o intérprete do jogo, né? Também eu faço um trabalho chamado Raízes e Presença, que é um trabalho que tem a raiz dele, é um trabalho xamânico que eu aprendi com sábios antigos, em Uganda, principalmente, e outros países. É um trabalho de observação que tem a ver com a biografia. Basicamente, eu faço isso, né? Presencialmente, no Pão de Luz, eu trabalho com barra de Access, trabalho com integração crânio-sacral, trabalho com limpezas energéticas, porque até algo que eu vejo na minha vida, eu tenho formação em cura prânica, porque limpar é básico, não sei, é uma coisa que eu deixo o recado, a possibilidade de estar limpando em todos os sentidos, em todos os níveis, é caminho da cura, né? Então, limpar e energizar. Então, tudo que limpa, né, que mobiliza, que limpa, é muito bom. Em linhas gerais, eu faço isso. Então, eu atuo aqui numa plataforma chamada Whereby, que aí depois vocês podem me seguir no Instagram, que é Elias Cadira, né? E aí até podem depois saber mais sobre o meu trabalho. Perfeito. Ele faz pouca coisa, né? Vocês viram, né, gente? Ó, vocês ficaram com dúvida das terapias, mandem um direct para ele, tá? Sigam lá, @ Elias Cadira. Cadira é um K com H, Cadira, tá? No Instagram. Mandem direct para ele se vocês ficaram com dúvidas. E agora vamos lá, a Natália faz um tanto de terapia também. Conta pra gente aí o que você faz, Natália. Eu trabalho com constelação familiar, eu atendia presencialmente também, fazia grupo, que eu amava, mas agora eu tenho um bebê pequeno e por causa do Covid parei, então só atendo online. Eu trabalho com Theta Healing, floral, daí eu tenho o meu curso online que eu abro de vez em quando, acabei de fechar uma turma, então normalmente a cada 2, 3 meses, que é um curso com uma mentoria, que eu trabalho em grupo, né? O que mais? Deixa eu pensar. Não, mas eu tô curiosa, Natália, não, vamos lá. Explica pra gente o que é esse tal de Theta Healing, como é que funciona isso aí, e depois explica pra gente como que é o curso, né? Vamos dar mais detalhes aqui. O Theta Healing, na verdade, a gente trabalha muito a reprogramação de crenças. Então, a gente vai buscando, a gente faz um processo que chama digging, em inglês, que é escavação. Porque a gente tem crenças raiz. Daí a gente tem que encontrar essa raiz, que é bem parecido com o Barras, mas o Barras é no toque. No Theta não, é numa conversa, a gente fecha os olhos, entra numa onda cerebral, né, que promove esse relaxamento e o acesso ao nosso inconsciente para achar essas programações que nos impedem de conseguir aquilo que a gente deseja. Porque a gente tem o quê? Programações conflitantes. A gente fala, quero saúde, mas tem uma programação lá que fica repetindo alguma outra coisa. Quero ter um trabalho de sucesso, a programação está ao oposto. A gente precisa encontrar esses traumas, essas programações para ressignificar através da sessão, né? Então a gente vai fazendo isso. Daí tem o floral, tem a constelação. O curso, na verdade, é uma mentoria, que aí são 8 semanas de acompanhamento. E daí tem algumas aulas que são gravadas, que é para as pessoas realmente, chama Mais Vida, né? Que é para as pessoas, muitas vezes, tem impulsos de menos, né? Menos saúde, menos vida, menos alegria. Então, cada módulo do curso vai trabalhando muito as raízes, né? Os nossos pais, a nossa ancestralidade, trabalhando muito a questão dos nossos níveis de consciência. Esse negócio que eu falei no começo da live, né? A gente tem muita culpa, a gente deixa de fazer movimentos por esses vínculos, né, de lealdades ocultas no menos, né? Quem aqui nunca tem uma pessoa na família com falência, com doença? Então, às vezes a gente deixa de prosperar, deixa de dar o nosso melhor, não porque, né, ninguém aqui deseja isso realmente, mas por causa dessas lealdades ocultas. Então, o curso tem uma parte teórica, porque eu acredito muito que as pessoas precisam também da expansão da consciência. Uhum. Então tem essa parte teórica onde eu explico as leis da constelação, toda essa parte mais da base, né? O que é crença, como que funciona o nosso inconsciente.
mas também tem as vivências, porque a gente precisa passar pelo corpo, né? Precisa ter ali a descarga, a vivência, a lembrança para soltar essa emoção. Então eu meio que junto essas duas coisas. E daí trabalho também com as deusas, né? Eu todo um estudo dos arquétipos das deusas gregas. E daí, assim, isso foi uma outra coisa que mudou muito a minha vida. Tem um professor que chama Hélio Couto, que ele falava, os arquétipos são energias vivas. E eu falava, arquétipo, energia viva, até o dia que eu decidi trabalhar com os arquétipos, né? Então, assim, eles mexem realmente com a gente. Quando a gente decide invocar, trabalhar, ler e estudar, a nossa vida é transformada completamente. Então, para mulheres, por exemplo, eu faço toda uma análise de quais são as deusas mais fortes e aonde ela perdeu. Então, a gente tem, né, a Atena, a Hera, a Perséfone, a Ártemis, vou esquecer alguma aqui, né? Afrodite e Deméter. As moiras, não. As moiras, São não. 6. As moiras também são deusas, mas é que eu trabalho só com as 6 principais deusas gregas, né? Tem um monte de deusas gregas, até tem um tarô que eu também tirava. Trabalho com tarô também, faço uma mistura do tarô do Osho, do tarô dos deuses, mas eu trabalho com essas 6 que elas têm uma roda, daí a gente consegue, com um questionário, identificar. Então, por exemplo, tem mulheres que estão muito na força, sei lá, das guerreiras, e mataram em si Afrodite, mataram Deméter. E Deméter, que é a deusa mãe, não necessariamente é para você ter filho, mas para você aprender a se cuidar e se nutrir, né? O autocuidado. Deméter cuida de tudo que é pequeno. Então, esse olhar também das deusas, que é muito lindo. Sou apaixonada por elas. Gente, é incrível. E eu tô já imaginando, e eu gravei o que você falou, Natália, você deu uma profetizada aí, mas eu peguei, tá? Você falou que o livro, tá de cabeça para baixo, é só um começo. E eu não tenho dúvida que o livro é só um começo para todos nós. E eu já estou imaginando aqui a gente fazendo um workshop, imagina para os pacientes, que incrível que ia ser com vocês dois. Ia ser incrível. E vai ser, na verdade, a gente vai esperar o tempo de ser, né? Não é nesse momento. Mas haverá esse tempo, eu não tenho dúvidas, né? Porque a vida não nos juntou, ela juntou para um projeto muito lindo que foi esse livro. E gestar esse livro foi como gestar uma criança mesmo. E o Kadira, sabe, no começo a ideia era um e-book. Porque a gente não entendia até a dificuldade de escrever um livro no Brasil. É difícil, porque a gente tem que encontrar uma editora, a gente tem que encontrar um patrocinador. E fazer um livro físico hoje em dia, muito raro. Hoje em dia, na época do Kindle, as pessoas só fazem o quê? Livro digital. Livro físico está sumindo. Então, não foi fácil gestar esse livro, mas essa obra compensa cada minuto do tempo que a gente investiu na construção. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a participação, o aceite desse convite para essa obra. Agradeço muito vocês estarem aqui e eu agradeço muito a vida ter nos colocado nessa teia. E aí eu vou finalizar a live com uma parte do meu capítulo, que é um spoilerzinho, que resume também isso aqui que aconteceu entre a gente, para a gente, né, achar esse caminho aí do livro. Então vamos lá, vai ser a parte final. Então, é o seguinte, quando a vida te puser à prova, reúna toda a força do amor e todas as experiências que fizeram de você ser quem é. Coloque tudo isso com consciência no momento presente. Entrar com força total na situação, desprendendo-se do passado e do futuro, abrirá novos caminhos e possibilidades. Você verá coisas que antes não percebia e dará valor ao que realmente importa. Então, encontrará o verdadeiro sentido. A crise é uma bênção quando você opta por se reinventar. As respostas estão dentro de você. E o caminho a trilhar está guardado no momento presente. Nele está a grande chave.
Acesse essa porta e você encontrará forças de onde menos espera. Os gestos de gentileza e os pequenos sinais de Deus passarão a te motivar. Você terá mais sensibilidade pela dor do outro e poderá sentir compaixão de verdade. Assim, se conectará com outras pessoas, como numa teia onde todos estão interligados e que no momento certo a vida une. Nessas teias nos conectamos por vibração, pois tudo é energia. Perfeito. Então eu quero finalizar assim e gratidão a todos que estiveram aqui. Gratidão. Essa live vai ficar gravada, né? Quem não viu ainda, chame, marque as pessoas, mandem direct para a Natália, para o Cadira, deixa aqui os comentários. E depois, a semana que vem, eu vou disponibilizar ela no meu canal do YouTube, que é o Doutora Vivian Koski Oncologia. Tá bom? Se inscrevam lá no canal também. E peçam informações do curso da Natália, que é maravilhoso. E é isso, gente. Vamos... Gratidão, adorei a companhia de vocês essa noite e vamos já mentalizar o nosso workshop presencial. Com certeza, vamos criar essa realidade e vai ser muito divertido para mim ler, porque chegou o livro hoje, simbolicamente, que a Vivian mandou, e poder ler e conhecer os colegas, porque eu estava até brincando aqui com minha filha, disse, eu só li meu capítulo, agora eu vou ler e conhecer os outros, né? Então, eu também, preciso buscar. Vocês vão ver a profundidade desse livro. Ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Eu conheço cada vírgula dele, porque eu revisei umas 3 vezes. Mas tá bom, gente. E Natália, vamos combinar que você precisa pegar seu livro. Sim, preciso me organizar, tô meio atrapalhadinha ainda. E eu quero fazer Mahalila de novo. Já fiz 2 vezes, mudou minha vida também. Adoro, vou marcar. Vou te chamar. Bom que vocês já estão conectados agora. Sim. Tchau, gente. Então, boa noite. Beijo, gente. Gratidão. Boa noite.